começando o ES Informa, o seu resumo semanal com as principais novidades do mundo jurídico. Informação objetiva, análise prática e tudo o que impacta a advocacia catarinense. Eu sou Bárbara Cidral e nos próximos minutos você fica por dentro do que movimentou o direito nos últimos dias. Vamos aos destaques da semana. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina firma acordo para oferecer psicoterapia a mulheres em situação de violência doméstica. Cefid identificará quem necessita de acompanhamento terapêutico. Nesse mês de março, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por meio da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, CEVID, firmou acordo de cooperação com o Instituto Jungiano de Santa Catarina. O objetivo é oferecer atendimento psicológico e psicossocial às mulheres em situação de violência doméstica por meio da Clínica Social do IJUSC, em Florianópolis, e encaminhamentos realizados pela CEVID. O atendimento será gratuito ou terá um valor social em razão da renda e da condição socioeconômica da paciente. A equipe da Central Especializada de Atendimento às Vítimas de Crimes, de Atos Infracionais e de Violência Doméstica e Familiar, vinculada à CEVID, identificará as mulheres em situação de violência que necessitam de suporte psicológico e as orientará sobre a parceria com o IJUSC. As servidoras do Judiciário Catarinense serão as responsáveis pelo preenchimento dos formulários das pacientes. Após a atribuição do caso, respeitada a capacidade atual de atendimento da clínica, o psicoterapeuta designado realizará o primeiro contato com a paciente. Em seguida, enviará um guia de boas-vindas com as regras básicas do projeto. Durante os primeiros atendimentos, o profissional fará uma avaliação preliminar e, em conjunto com a paciente, estabelecerá o contrato terapêutico. O Tribunal de Justiça confirma que proprietário de terra é dono de 5.000 eucaliptos plantados por vizinho. Homem que semeou em solo alheio, sem nenhum registro, perdeu plantio. A 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou sentença que declarou a um proprietário de terras em Camboriú o domínio sobre cerca de 5.000 pés de eucalipto plantados por um vizinho em sua propriedade. O colegiado entendeu que, como o plantio ocorreu em terreno alheio e sem o devido registro imobiliário da área pelo ocupante, as árvores passam a pertencer ao dono do solo sem direito à indenização por má-fé. Em valores de mercado, as árvores poderiam ser comercializadas por preços entre 50 e 75 mil. O conflito jurídico envolve uma gleba de 17,4 hectares na localidade de Caetés. O autor da ação alegou que o vizinho, de forma gradual e às escondidas, avançou sobre o limite da propriedade e iniciou o cultivo florestal após suprimir cercas divisórias. A defesa, por outro lado, sustentou que o terreno havia sido comprado pelo pai do vizinho em 1942 e apresentou uma escritura pública da época. Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara Civil de Camboriú julgou o pedido procedente. O magistrado destacou que, embora existisse um documento de compra e venda de décadas atrás, este jamais foi registrado no ofício de imóveis competente. Pela lei brasileira, a propriedade de um imóvel só se transfere com o registro. Enquanto não houver esse registro, o alienante continua a ser o dono. Ao analisar o recurso, o desembargador relator reforçou que a plantação sobre terreno alheio configura a chamada acessão artificial, conforme o artigo 1255 do Código Civil. Aquele que planta em terreno alheio perde as sementes e mudas em proveito do proprietário. O direito à indenização só existiria se o vizinho tivesse agido de boa-fé, o que foi descartado no processo. O relatório apontou ainda que a boa-fé foi afastada pelo fato de o proprietário ter alertado o vizinho sobre a invasão logo no início do plantio, mas o cultivo continuou mesmo após o aviso. Além disso, o título de 1942 nunca foi exercido com posse efetiva durante 60 anos, surgindo apenas no momento do plantio recente. Com o voto, o proprietário do terreno passa a ser o dono legal das árvores. Os demais integrantes acompanharam integralmente o relatório, inclusive para majorar os honorários advocatícios em favor do autor para 17% sobre o proveito econômico da causa, embora a exigibilidade esteja suspensa por conta da justiça gratuita concedida aos réus. A audiência de custódia passa a ser preferencialmente virtual com nova lei anti-facções.
O Grupo de Monitoramento e Fiscalização dos Sistemas Prisional e Socioeducativo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina já iniciou a análise da nova Lei 15.358 de 2026, sancionada na última terça-feira, 24 de março, que institui o marco legal para o combate ao crime organizado no Brasil e promove mudanças profundas na legislação penal e processual. A nova norma endurece penas, amplia instrumentos de investigação e estabelece novas formas de repressão a facções, milícias e grupos paramilitares. Uma das principais alterações sancionadas na Lei Antifacções é a tipificação do crime de domínio social estruturado, que pune com reclusão de 20 a 40 anos integrantes de organizações criminosas que exerçam controle territorial mediante violência, intimidação da população ou interferência em serviços públicos essenciais. A lei também tipifica o favorecimento dessas organizações com penas de 12 a 20 anos. Um dos pontos centrais é a classificação desses crimes como hediondos, com regime mais rigoroso de cumprimento de pena e vedação de fiança, indulto e livramento condicional. A norma ainda prevê aumento de pena em diversas hipóteses, como liderança da organização, uso de tecnologia avançada, envolvimento de agentes públicos ou atuação transnacional. Uma mudança fundamental da Lei 15.358 é a nova configuração para a audiência de custódia, que passa a ser realizada preferencialmente por videoconferência. O texto legal, que alterou o artigo 310 do Código de Processo Penal, mantém o prazo de 24 horas para apresentação do preso ao juiz, na presença do Ministério Público e da defesa, advogado ou defensor público, como garantia de participação ativa das partes. Essa alteração está passando por uma análise detalhada do GMF do TJ, uma vez que impacta no funcionamento das varas regionais de garantias e nas rotinas até então estabelecidas como obrigatórias pela resolução do CNJ 562 de 2024. Mãe que perdeu o bebê por negligência de hospital será indenizada em R$100 mil. Perícia técnica apontou que houve falha no atendimento médico. A Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina rejeitou o recurso do Estado e manteve em R$100 mil a indenização por danos morais devido a uma mãe que perdeu o bebê após receber alta hospitalar indevida. O colegiado confirmou que a negligência da equipe de saúde foi determinante para que o parto ocorresse sem assistência no banheiro da residência da autora, fato que resultou no óbito do recém-nascido. O caso clínico remonta a atendimento de urgência em que a gestante, com fortes dores e perda de líquido, foi liberada sem a realização de exames de imagem ou avaliação minuciosa da idade gestacional. Conforme os autos, a paciente apresentava quadro de tireoidiopatia, condição que a enquadrava em gestação de alto risco. Horas após a alta, a criança nasceu em domicílio e não sobreviveu. Em sede de embargos de declaração, o Estado de Santa Catarina pleiteou a redução do montante indenizatório para R$50 mil, ao sustentar a ausência de imprudência grave e a necessidade de observar o princípio da proporcionalidade. A defesa argumentou ainda que a condenação oneraria excessivamente o erário. Ao analisar o recurso, o desembargador relator destacou que a falha no serviço foi grave e incompatível com os protocolos técnicos. O acórdão reforçou que a perícia judicial comprovou a deficiência no atendimento, uma vez que não houve investigação obstétrica adequada nem encaminhamento para serviço de referência. A decisão de manter o valor indenizatório, assim como de promover ajuste nos honorários, foi unânime ao preservar o entendimento de que a condenação possui caráter compensatório e pedagógico frente à falha na rede pública de saúde. Para a terceira turma, procuração eletrônica sem ICP Brasil é válida desde que não haja dúvida sobre a autenticidade. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que, para ter validade no processo judicial, a procuração firmada eletronicamente não exige, como regra, assinatura com certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP Brasil. Contudo, na decisão unânime, o colegiado ressalvou que, havendo dúvidas sobre a autenticidade da assinatura ou a legitimidade da outorga, o juiz pode exigir a apresentação de procuração com certificação digital qualificada, a fim de garantir
mais segurança quanto à autoridade e à integridade do documento. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, comentou que a Lei 14.063 de 2020 classificou as assinaturas eletrônicas em simples, avançadas e qualificadas, conforme o grau de segurança e verificação da autoria. Segundo ela, o objetivo do legislador foi atribuir diferentes níveis de força probatória sem afastar a validade jurídica das demais modalidades. Nesse sentido, Andrighi enfatizou que o artigo 76 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a verificar a regularidade da representação e a determinar a correção de vícios, especialmente quando houver dúvidas sobre a idoneidade do documento apresentado. Assim, diante de indícios de litigância abusiva, a ministra considerou legítima a exigência judicial de apresentação de nova procuração com assinatura digital qualificada vinculada à ICP Brasil, por se tratar do nível mais elevado de confiabilidade. Quarta turma afasta a exigência de original de cédula de crédito bancário na execução. Ao negar provimento a um recurso especial para manter a execução de dívida, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a juntada da via original da cédula de crédito bancário não é requisito indispensável de admissibilidade da petição inicial em execução de título extrajudicial. De acordo com o colegiado, cabe ao juiz avaliar de forma fundamentada e caso a caso a necessidade de juntada do documento original. Na origem do caso, o executado apresentou exceção de pré-executividade ao ser cobrado judicialmente por um banco. Ele pediu o encerramento do processo, alegando que a ação da instituição financeira estava irregular desde o início, porque apresentou apenas uma cópia do título extrajudicial e não o documento original, o que tornaria a petição inicial inepta. O juiz de primeiro grau rejeitou a impugnação por avaliar que a cédula de crédito juntada atende aos requisitos da execução. No recurso especial, o executado alegou, entre outros pontos, que a execução da cédula de crédito bancário exige o título original por se tratar de documento passível de endosso. Segundo o ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do recurso, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de exigir a apresentação do título original na execução, admitindo dispensa apenas em situações excepcionais e justificadas. Ele ressaltou, contudo, que esse entendimento se formou em uma época de processos físicos, realidade que mudou com a ampla digitalização dos autos e dos documentos judiciais. Citando o precedente recente do STJ, Antônio Carlos Ferreira reforçou que a exigência de título original só se justifica quando o devedor apresenta alegação concreta e fundamentada com indicação de fato capaz de comprometer a exigibilidade, a liquidez ou a certeza do título. Conforme explicado, a finalidade do artigo 425 do CPC é exatamente fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, valorizando a autonomia dos atos e documentos produzidos em meio digital, desde que observados os requisitos legais de autenticidade e segurança da informação. Para o ministro, interpretar esse dispositivo de modo a manter a exigência irrestrita do original físico seria negar a efetividade ao projeto legislativo que orientou a reforma processual. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, reviu nesta segunda-feira, dia 30, a decisão do Superior Tribunal de Justiça e condenou um ex-aluno da Universidade de Franca, Unifran, à reposição de danos morais coletivos com pagamento de 40 cláusulas mínimas por trote que obrigou calouras a jurar: nunca recusa uma tentativa de coito de um veterano. O ministro atendeu, assim, ao pedido do Ministério Público do Estado de São Paulo no recurso extraordinário 1588622. Os valores serão encaminhados ao Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos. O caso ocorreu em 2019, quando, de acordo com o MPSP, o ex-aluno do curso de medicina da Unifran converteu um trote de cunho machista, misógino, sexista e pornográfico. Segundo a ação civil pública apresentada na instância de origem, o ex-aluno passou a entoar juramento que sujeitou os ingressantes e principalmente as ingressantes à situação humilhante e submissa, a pretexto de se tratar de hino. O então veterano expôs calouras e calouros à situação humilhante e opressora e, sobretudo, ofendendo a dignidade das mulheres ao fortalecimento de padrões perpetuadores das desigualdades de gênero e da violência contra as mulheres. Na decisão,
Zanin diz que o Supremo Tribunal Federal, em diversas oportunidades, foi provocado a decidir o óbvio, no sentido de garantir a própria existência digna das mulheres. O episódio teve ampla divulgação nas redes sociais, o que, para o MPSP, ofendeu valores sociais e morais, justificando a indenização coletiva. De acordo com Zanin, foi definida a existência de dano moral coletivo às mulheres, uma vez que foram violados uma série de preceitos constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o direito à igualdade entre homens e mulheres. STF valida a incidência de imposto de importação sobre mercadorias nacionais exportadas que retornam ao Brasil. O plenário entendeu que a Constituição vincula a incidência do tributo à procedência do bem e não à sua origem produtiva. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal validou trechos de decretos que permitem a incidência do imposto de importação sobre as mercadorias nacionais ou nacionalizadas exportadas que retornam ao Brasil. A decisão foi tomada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, a DPF 400, na sessão virtual encerrada em 20 de março. Para a Procuradoria-Geral da República, a autora da ação, trechos do Decreto-Lei 37 de 1966 e do Decreto 6759 de 2009, ao permitirem a tributação de transações comerciais que envolvem o reingresso no país de produtos abrangidos por exportações anteriores regulares, violam a Constituição Federal, que prevê a incidência do imposto apenas sobre produtos estrangeiros. Em seu voto pela improcedência do pedido da PGR, o ministro Nunes Marques, relator, afirmou que a Constituição Federal vincula a incidência desse tributo à procedência do bem no exterior, não à sua origem produtiva. Ele frisou que o fator preponderante para a incidência do imposto de importação é a internacionalização econômica. Dessa forma, ainda que o produto tenha sido fabricado originalmente no Brasil, sua exportação rompe o vínculo com o mercado interno. O retorno posterior configura nova entrada no território nacional, sob regimento jurídico de importação, legitimando a incidência tributária, explicou. Nunes enfatizou que a ausência de submissão ao regime do imposto poderia resultar em distorções comerciais, estimulando o planejamento de tributos abusivos, além de enfraquecer mecanismos de controle e fiscalização aduaneiros. O relator também apresentou o argumento de que se aplicaria ao caso o precedente do recurso extraordinário 10.4306, isso porque o caso tratava de possibilidade de saída temporária de mercadorias do país para participação em feiras no exterior. STF vai decidir se constrangimento de vítima em audiência de processo por estupro pode anular provas. O tribunal admitiu a repercussão geral em recurso relacionado a um caso ocorrido em 2018 em Santa Catarina. O Supremo Tribunal Federal vai decidir se a prova produzida em processos e julgamentos de crimes sexuais, em que a manifestação de direitos fundamentais da vítima, especialmente em relação à dignidade e honra, pode ser considerada lícita. André Camargo Aranha foi acusado de ter drogado e estuprado Mariana Ferrer em 2018 em um beach club em Jurerê Internacional. No recurso ao STF, Mariana narra que na audiência em que foi ouvida como vítima, sofreu sarcasmo, ironia, ofensas, humilhações e insinuações sexuais do mais baixo nível do advogado de defesa do acusado. Ao votar pelo reconhecimento da repercussão geral, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a controvérsia transcende os interesses subjetivos das partes, assumindo relevância política, social e jurídica. Segundo o relator, o caso envolve possível violação à essência do devido processo legal na apuração dos crimes sexuais, contexto em que a palavra da vítima possui especial relevância probatória. Ao examinar o histórico do processo, o ministro apontou que o TJSC não enfrentou adequadamente a alegação de nulidade da audiência de instrução, limitando-se a remeter a discussão à esfera disciplinar. Moraes reproduziu trechos da audiência em que Mariana Ferrer foi ouvida e ressaltou que o episódio se tornou paradigma nacional de revitimização institucional. Segundo o ministro, o caso foi determinante para a edição da Lei 14.245 de 2021, conhecida como Lei Mariana Ferrer, que inclui o artigo 400-A no CPP para vedar manifestações ofensivas à dignidade das vítimas em audiências, bem como da Lei 14.321 de 22,
que tipificou a violência institucional. O relator também contextualizou a matéria à luz dos precedentes recentes do STF, como a DPF 1107, em que a Corte vedou a inquirição da vítima em processos de crimes sexuais acerca de seu modo de vida e histórico sexual pregresso, por violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. A seu ver, a discussão sobre a licitude da prova obtida em condições como as verificadas no caso é imprescindível para determinar e reforçar a conduta a ser adotada pelos atores processuais em situações relacionadas à vítima de crimes sexuais, além de definir extensão de suas responsabilidades por ações ou omissões que resultem em revitimização. A advocacia catarinense e seus pais, filhos, enteados e cônjuges terão acesso à vacina tetravalente, que imuniza contra o vírus da gripe e seus subtipos, H1N1, H3N2 e tipos de influenza B. A vacina adquirida pela CASC é importada, sendo a mais moderna e mais utilizada em toda a população da Europa. Em Florianópolis, ainda será realizado um drive-thru da campanha de vacinação no dia 9 de abril na sede da OAB de Santa Catarina, das 9 às 17 horas. Para tomar a vacina contra a gripe, você deve fazer a sua inscrição na página da OAB. Após a realização da inscrição no site, a advocacia encontrará os locais de aplicação da vacinação com horários e dias. O custo para a advocacia será de R$ 30 e para dependentes R$ 60, e o pagamento pode ser feito com cartão de crédito, débito ou Pix. A aplicação das vacinas ocorrerá em todo o território estadual, seja nas subseções da OAB ou em parcerias com clínicas nos municípios catarinenses. As inscrições para concorrer à vaga do desembargador ou desembargadora no TJSC começaram dia 6 de abril, às 8 horas. A Ordem dos Advogados do Brasil, em Santa Catarina, publicou no último dia 18 de março o edital que declara aberto o procedimento para preenchimento de uma vaga de desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, destinada à advocacia pelo 5º Constitucional. A abertura do processo ocorreu após o encaminhamento do ofício número 3.112 de 2025, enviado pela presidência do TJSC à OAB-SC, solicitando a indicação de nomes da advocacia catarinense para a formação de lista sêxtupla, conforme previsto no Estatuto da Advocacia e no regimento interno da seccional. Pelo mecanismo do 5º Constitucional, 1/5 das vagas nos tribunais é destinado a membros da advocacia e do Ministério Público, como forma de garantir diversidade de experiências na composição do judiciário. A participação da advocacia no 5º Constitucional é fundamental para levar ao judiciário a experiência prática de quem vive diariamente a realidade da justiça e garantir mais pluralidade na composição dos tribunais, destaca Juliano Mandelli. As inscrições tiveram início no dia 6/4 e se encerrarão às 19 horas do dia 25/4. Estas são algumas das últimas notícias do direito de Santa Catarina e do Brasil. E se você quer se aprofundar nos temas que discutimos hoje, acompanhe os episódios do ESAcast disponíveis nas plataformas digitais da ESA. Toda semana, recebemos especialistas debatendo os assuntos que impactam a sua atuação profissional. Além disso, confira os cursos e eventos da Escola Superior da Advocacia no site esasc.oab-sc.org.br. Este foi o ESA Informa, informação que conecta, atualização que fortalece a advocacia. Nos encontramos na próxima semana com mais notícias e novidades do mundo jurídico. Até lá!